Boas malta, tudo bem? Aqui mais um vídeo explicativo das Ancos. Desta feita vamos falar aqui de diferentes maneiras de diluir CO2 nos nossos aquários, ok? Desde o simples difusor interno, que faz as bolinhas, que a gente tão bem conhece, e obviamente depois nós vamos ver aqui com mais pormenor em alguns dos aquários em que a gente tem aqui diferentes tipos de dissolução montados. Os difusores inline, chamemos-lhe assim, há também quem chame atomizadores a este tipo de dissolução, e os reatores, ok? Bem, tal como vos tínhamos falado, vou apresentando aqui o primeiro tipo de diluição de CO2 no nosso aquário, o tão famoso difusor interno. Neste caso é um da Aquarium Neo. Nós gostamos bastante de trabalhar com esta marca porque a dissolução é mesmo muito boa e ele não dilui apenas, ou melhor, não dispersa as bolhas somente pelo topo da cerâmica, mas também pelos lados, e é muito fácil de limpar. Basta colocar numa solução de água, nem precisa ser nada de especial, até pode ser água da canalização com um pouco de lexívia, e depois já sabem, têm é que neutralizar essa lexívia, por norma com um anticloro, etc. Ou então, se quiserem lavar muito bem com água até deixar de ter aquele cheiro característico da lexívia, depois podem voltar. Eu pessoalmente gosto de os deixar assim uns diazinhos em água, sem mais nada, tiro, cheiro, quando já não tem aquele cheiro típico de piscina, digamos assim, está ótimo, troco e ponho a trabalhar. Por norma, o que é que acontece? O difusor interno vai depender muito da circulação que a gente tenha no aquário. Há pessoas que gostam de pôr por baixo do outlet que está a mandar água para dentro do aquário para dispersar melhor. Há pessoas que gostam de ter no canto para quando a água chega aqui, empurra as bolhas para baixo, tal e qual como vocês conseguem ver aqui com mais pormenor. Vocês veem que as bolhas fazem este circuito aqui, ok? Isso agora fica muito ao vosso critério. O mais importante, como não podia deixar de ser, é vocês olharem para o vosso aquário, plantas onde isso seja fácil, exibirem purling, por exemplo, com um drop checker, bem calibrado, não se esqueçam, com o drop checker também, ou então, como já vos ensinámos naquele vídeo de como sabermos qual a concentração de dióxido de carbono que a gente tem no nosso aquário a qualquer instante, fazer o teste simultâneo ao pH e ao KH. Agora, é assim, outras recomendações, considerações mais concretamente em relação aos difusores. Como já referi, dependem muito da circulação de água que a gente tiver no aquário. Para algumas pessoas, não gostam muito de ver as bolinhas ali andar a passear pelo aquário. E depois, aquela que para mim, de certa forma, é um bocadinho mais chato, digamos assim. O difusor está dentro do aquário. Há pessoas que gostam de olhar para eles, há pessoas que nem por isso. Eu pessoalmente, o difusor em si não me faz grande moça à vista, digamos assim, mas por exemplo, a tubagem a mim já me faz um bocadinho mais de confusão. E atenção, este tubo que vocês estão aqui a ver dentro, que isto é tubo de PVC, o que é que vai acontecer? Ao longo do tempo ele começa a ficar opaco, porque o tubo que está dentro do aquário é exatamente da cor, ou era exatamente da cor, do que está aqui do lado de fora, ok? Por isso é que é daquelas coisas que mais tarde ou mais cedo vai-se notar. E depois outra que eu já vos referi, por estar dentro do aquário e nós termos iluminação para fornecer às plantas, eles inevitavelmente também vão ficar com algumas algas em cima deles, e obviamente que a manutenção deles há de ser muito mais frequente do que os atomizadores, do que os reatores de pares, ok? Pronto, agora falando um bocadinho aqui no difusor inline, ou se preferirem no atomizador, o que é que acontece? Estes obrigatoriamente temos que ter ou uma bomba específica para tal, mas o mais comum é um filtro externo em que nós coloquemos em linha, lá está, daí se chamar um difusor inline, este gingarelho, chamemos-lhe assim,
com a tubagem do filtro. Obviamente, muita atenção, isto deve ser sempre colocado depois do filtro, para evitar que ele fique, pelo menos aqui a parte da cerâmica, neste caso até a plástica, do difusor plástico, ficar, a água que passe por ele ser sempre o mais limpa possível. Vantagens dos difusores inline: é menos uma peça que temos dentro do aquário, logo é menos uma peça que nós vamos ter que ter uma manutenção, uma limpeza muito menos frequente. Só para terem uma noção, eu já trabalho com difusores inline há vários anos, se calhar eu dou-me ao trabalho de os limpar de ano a ano, para aí, ou seja, ao contrário de um difusor que se calhar de 2 em 2, 3 em 3 semanas, eu vou ter que andar a limpar algas deles, ok? Agora é assim, que mais considerações é que a gente tem que ver aqui? Vai depender do calibre. Neste caso, estes da JBL existem em 3 calibres distintos: 12-16, que neste caso é este que a gente aqui apresenta, 16-22 e mesmo o 19-25. Por exemplo, alguém que tenha uma SAMP, que tenha uma bomba típica, por exemplo, na casa dos, sei lá, 2.000, 3.000 litros hora, uma bomba de retorno, por norma as mangueiras que se utilizam são mangueiras de 19-25 e é o método de diluição de CO2 ideal, ok? Essencialmente, o que é que acontece? A água está a passar pelo interior desta cerâmica plástica que vocês veem aqui, a gente força o ar a passar do exterior para dentro e as bolhas mal chegam à parte de dentro, que obviamente a gente não consegue ver isto, são arrastadas pela corrente. Só qual é a vantagem? Nós olhamos para a saída de água do nosso aquário e poucas ou nenhumas bolhas vamos ver, ok? Pronto, isto para quem trabalha com filtros externos no aquário é uma boa opção para, pelo menos, quem acha inestético as tubagens ou o próprio difusor dentro do aquário, pode perfeitamente utilizar isto para diluir o dióxido de carbono, ok? E agora, finalmente, vamos falar aqui no reator de paz. Pessoalmente, é o meu favorito, ok? Neste caso, vamos mostrar aqui um da Ista. Ele é muito semelhante ao da Cera, mas a Cera, se não me falha a memória, só os tem para mangueiras de calibre 16-22, por isso toda a gente que tenha destes reatores de paz, mas que queira utilizar em filtros com mangueiras de calibre 12-16, os da Cera obviamente ou fazem uma adaptação ou então não conseguem trabalhar com eles facilmente. Então, isto do mesmo modo que o atomizador ou o difusor inline, como a gente já vos falou, neste caso ali o ProFlora Direct da JBL, ele é colocado em linha, seja no filtro ou utilizando uma bomba específica para o efeito. Eu gosto mais dos reatores de paz face ao difusor inline. Porquê? Porque o difusor inline, se a gente injetar muito dióxido de carbono, ainda se vai vendo ali qualquer coisa, algumas bolinhas a saírem e entrarem dentro do aquário. A gente ainda vê mais bolinhas com um difusor interno, ok? Isto agora é, tal como eu já vos disse, é somente uma questão de gosto. Agora, desde que vocês não vejam que todas as bolhas do vosso difusor vêm diretamente para a superfície e permaneçam muito pouco tempo dentro do vosso aquário, então se calhar tem que retificar a posição dele face à corrente, ao desenho de corrente que vocês têm de água no vosso aquário, para minimizarem esse efeito e que as bolhas permaneçam mais tempo na vossa coluna de água, de maneira a que elas se diluam muito melhor. Mas pronto, falando aqui no reator de paz, isto é composto por o quê? Por uma câmara, ele tem uma entrada de água, por aqui, o próprio caudal de água do filtro faz rodar estas pás. Eu não sei se elas são muito perceptíveis, mas pronto, estas pás assim. E o que é que acontece? O CO2 é igualmente injetado aqui no topo
E a única maneira que nós temos para o CO2 sair aqui desta nossa câmara é uma de 3. Das duas, uma, ou a gente injeta tanto CO2, tanto CO2, tanto CO2, ficamos com uma câmara gasosa gigantesca aqui dentro. Não é esse o objetivo. O objetivo é a gente trabalhar aqui só ali com o quê? 2, 3 milímetros de espessura de CO2 aqui no topo, ou então ter um caudal muito elevado aqui dentro do reator. Muita atenção, este por acaso eu creio que eles não especificam, mas há certas marcas que eles recomendam, por exemplo, para uma coisa deste tamanho, a 750 litros hora no máximo. Porquê? Não é só por uma questão do filtro ter mais pressão e eventualmente as mangueiras poderem fazer PUC, isto solta-se e não é preciso estar aqui a explicar o que é que acontece. Estes até são muito bons porque têm isto para estrangular as mangueiras, mas não é tanto por causa disso. É mais em relação ao quê? Se nós tivermos um caudal muito elevado aqui dentro, o que vai acontecer é que o caudal é tão grande, tão grande, tão grande, que nos vai empurrar bolhas de CO2 para o fundo do reator, bolhas essas que depois entram por este tubo, por este veio central e são despachadas para o aquário. E nós, volta na volta, vemos bolhinhas a sair pelo aquário. Então qual é que é a maneira correta de ter isto a trabalhar? Primeiro de tudo, não se esqueçam, escolham um filtro, uma bomba, etc., o que for, com o caudal adequado para o vosso reator de pás. E depois o que é que vai acontecer? O objetivo é, com o fluxo de água a passar por aqui, estas pás vão rodar. Pás essas que, ao invés de termos uma bolha grande de CO2 com uma área menor, termos muitas bolhas pequeninas em que a gente consiga aumentar dramaticamente a área superficial delas. Ou seja, quanto maior a área superficial de CO2 face à água que está a passar aqui pelo reator, maior será a taxa de dissolução. Logo, maior a taxa de dissolução, mais rapidamente a gente consegue dissolver o nosso CO2 no nosso aquário. E o objetivo é que nenhuma ou pouquíssimas bolhas sejam arrastadas cá para baixo, entrem aqui por baixo e vão para o aquário. Ou seja, resumindo e concluindo, qual é que é o objetivo? É nós termos o nosso aquário completamente isento de bolhas de CO2, no entanto, com todo o CO2 que a gente está a injetar aqui dentro deste menino ser todo dissolvido, ok? Por isso é que eu continuo a preferir, e em grande escala, os reatores de pás. Faço a difusores internos, a difusores inlines. Agora, se me perguntarem, isto funciona? Isto funciona sem dúvida alguma, mas eu, a nível estético, o que prefiro continua a ser o reator